Olá e bem-vinda a mais uma análise. Hoje temos em mãos um material que é, no mínimo, invulgar. Sem dúvida. É o registro de uma conversa, um verdadeiro frente a frente, entre um crítico humano, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. Exato. E o ponto de partida parece simples. Os gigantes da tecnologia, Bill Gates, a Microsoft. Sim, mas o que começa como uma crítica a uma empresa, depressa se transforma noutra coisa. Exato. Evolui para um debate muito mais profundo sobre como olhamos para a informação e, pronto, o eterno conflito entre a teoria e a vida real. Lá está. E a nossa missão aqui não é só listar as acusações contra a Microsoft, que muitas já são conhecidas. Certo. O mais interessante é mesmo desconstruir a tensão que nasce nesse diálogo. O que é que acontece quando uma análise fria, baseada em dados, em literatura, colide com a percepção visceral de quem sente os efeitos no bolso? É um confronto de mundos, de perspectivas, e é aí que a conversa se torna fascinante. Precisamente. Ok, vamos então mergulhar nisto. A conversa arranca logo com uma provocação. Logo a abrir. O Zogby, o interlocutor humano, mete o dedo na ferida. Lembra que o Departamento de Justiça dos US quer que a Google venda o Chrome por monopólio. E lança a pergunta. E lança de imediato a pergunta: e a Microsoft com o Windows? Por que é que aí não se passou o mesmo? Fica no ar a acusação de dois pesos e duas medidas. E a resposta da IA é imediata. Tenta desmontar logo essa ideia. A perspectiva que apresenta é que não estamos a comparar alhos como galhos. Mas como assim? Quer dizer, a ideia é que talvez estejamos a comparar maçãs de 2024 com maçãs de 1995. Não são casos idênticos porque os contextos são completamente diferentes. Espera lá, mas um monopólio é um monopólio, não é? Se uma empresa domina um mercado de forma esmagadora, a lógica não devia ser a mesma? É uma pergunta perfeitamente válida. Mas o argumento da IA foca-se no como e no porquê desse domínio. Ok. No caso do Chrome, hoje, a preocupação não é só o navegador ser popular, é a forma como a Google o integra numa teia, uma teia gigantesca de outros serviços. A publicidade, o motor de busca, o Android. Exatamente. A acusação é que essa integração em ecossistema asfixia a concorrência agora em múltiplos mercados ao mesmo tempo. Faz-me lembrar as discussões recentes sobre a App Store da Apple. O problema não é a loja em si, Não? mas o facto de a Apple controlar o sistema operativo, a loja e as regras de pagamento cria um jardim morado onde dita todas as leis. É essa a lógica. Precisamente. É o controle do ecossistema. Por outro lado, o grande processo antitrust contra a Microsoft, por causa do Windows, foi principalmente nos anos 90. Uma realidade completamente diferente. Completamente. Naquela altura, a batalha era outra. O foco era o domínio absoluto do sistema operativo nos computadores pessoais. E como usavam isso para esmagar a concorrência? Lembro-me da guerra dos browsers com o Internet Explorer. Lá está. A questão era integrar o Internet Explorer no Windows para matar o Netscape. As ferramentas legais e as medidas que foram tomadas na altura foram desenhadas para aquela realidade. Ou seja, a conclusão da fonte é que não é hipocrisia, é apenas a lei a adaptar-se a monstros diferentes, em épocas diferentes. Exato. É uma questão de aplicar a ferramenta certa ao problema certo. Se o problema dos anos 90 era um castelo forte, o de hoje é uma teia de aranha que se espalha por todo lado. A abordagem tem de ser distinta, mas a conversa não fica por aqui, pois não? Nem pensar. A partir do momento em que a IA apresenta esta lógica mais, digamos, clínica, a discussão descamba, deixa a economia e passa para ataques muito mais pessoais. E de que maneira? É aqui que o tom aquece. O Zogby lança a acusação de que o Bill Gates foi sempre poupado. Poupado como? Diz que isso se deve a poderosas ligações familiares. A afirmação é muito concreta e grave. Que é? Ele diz que a mãe de Gates era senadora e que sem essa influência política direta, o famoso plágio a Steve Jobs nunca teria tido sucesso. Uau, isso é uma acusação de peso. E o interessante é que a fonte que temos mostra a IA a funcionar quase como um verificador de factos em tempo real. Sim, e é um momento crucial na conversa. A IA intervém para corrigir a informação factual. E o que é que diz? Esclarece que Mary Maxwell Gates, a mãe de Bill Gates, nunca foi senadora. Ah, então não era. Não. A sua influência era real, isso é inegável. Mas noutras esferas, ela fez parte de conselhos de administração de empresas muito importantes, teve um papel ativo em iniciativas físicas, era uma figura com poder e contactos, sem dúvida.
Mas não o tipo de costas quentes na política que a acusação estava a pintar. Exatamente. Não era uma proteção política direta. Ok, então a história da mãe senadora parece não ter fundamento. Mas isso não resolve a outra grande acusação, um dos mitos fundadores de Silicon Valley, a ideia de que ele plagiou Steve Jobs. O que é que a nossa fonte diz sobre isso? A análise da IA aqui é mais sobre contexto do que sobre um verdito de culpado ou inocente. Tenta pôr as coisas em perspectiva, isso. A perspectiva apresentada é que a indústria tecnológica daquela época, nos anos 80, era uma espécie de caldeirão a ferver. Um ambiente de competição selvagem. Absolutamente selvagem e, ao mesmo tempo, de uma enorme convergência de ideias. Queres dizer que toda a gente estava a ter mais ou menos as mesmas ideias ao mesmo tempo? Em parte, sim. Repara, conceitos como a interface gráfica com janelas, o rato, nada disso foi inventado nem pela Apple nem pela Microsoft. Vieram do Xerox PARC, certo? Exatamente. Ambos visitaram e inspiraram-se nesse trabalho pioneiro. A partir daí, tanto a Apple como a Microsoft estavam a correr na mesma direção, a desenvolver produtos baseados nesses conceitos. Portanto, Portanto, a narrativa do plágio é apresentada mais como um reflexo das tensões dessa rivalidade feroz. É a história que fica, contada pelos vencedores e pelos vencidos dessa batalha. então não é tanto sobre um roubo de uma ideia única e secreta, mas sobre quem executou melhor e mais depressa numa corrida em que todos sabiam qual era a meta. Precisamente. E essa rivalidade não se ficava pelas ideias, pois não. A conversa depois avança para o terreno, para as táticas de negócio, que é onde as coisas ficam mais palpáveis. Exatamente. E são levantados dois pontos muito fortes. O primeiro é o lobby agressivo da Microsoft junto dos fabricantes de computadores na Ásia. A acusação de que eles pressionaram estas empresas para que o Windows viesse para instalar. Para instalado como sistema operativo padrão em todas as máquinas, matando a nascença qualquer alternativa. O que é que isso significava na prática? Era bater à porta da Toshiba ou da NEC e dizer usem o nosso software ou vão ter problemas? A fonte não entra nesse nível de detalhe dramático, mas reconhece abertamente as estratégias comerciais agressivas. Reconhece. Sim. A IA menciona que o próprio Gates, nos seus livros, fala do papel crucial de representantes locais, por exemplo no Japão, que foram fundamentais para convencer os fabricantes. Ok. A análise enquadra isto como parte do jogo, táticas normais no ambiente de negócios altamente competitivo. Não nega que aconteceu, apenas contextualiza como business as usual. E o segundo ponto é a obsolescência programada. Esta é uma acusação que nos afeta a todos diretamente no bolso. A ideia de que o Windows, com as suas atualizações, nos força a comprar computadores novos sem necessidade. Sem dúvida, e aqui a análise da fonte torna-se mais complexa. O tema é tratado como controverso. Porquê? Por um lado, o efeito é inegável. Todos já passamos por isso, não é? Sai uma nova versão do Windows e, de repente, o nosso computador de 3 ou 4 anos começa a arrastar-se. Fica insuportavelmente lento e somos empurrados para comprar novo hardware. O impacto financeiro é real. Exato. Mas, por outro lado, a fonte questiona a intencionalidade. A intenção. Isso. A análise que a IA apresenta, que se baseia na literatura académica sobre o tema, tende a ver isto mais como uma consequência, talvez inevitável, da rápida evolução da tecnologia. Percebo a lógica da evolução tecnológica, a necessidade de mais segurança, novas funcionalidades. Mas para quem está do outro lado, para o consumidor, isso não soa um pouco a desculpa? Bem, No final do dia, o resultado é o mesmo. Ter de gastar dinheiro. A intenção por trás quase não importa quando o efeito é tão consistentemente negativo para o nosso porta-moedas. essa é precisamente a tensão que a conversa expõe. A análise diz que as atualizações são necessárias, o software torna-se mais complexo, exige mais poder de processamento, mais memória. Não seria necessariamente uma conspiração. Mas uma consequência muito conveniente para quem vende hardware e software novos. Exatamente. A análise da IA reconhece isso. Independentemente da intenção, se é um plano maquiavélico ou apenas o resultado de um ciclo de inovação, o impacto prático e financeiro para as pessoas é absolutamente real e negativo. E é esta explicação, esta distinção entre intenção e consequência, que serve de rastilho para o que vem a seguir. Para a parte final da conversa, sim. Aqui que o Zogby, o interlocutor humano, perde a paciência com tudo isto, não é? A conversa dá uma volta de 180 graus, ele rejeita completamente estas explicações académicas. Rejeitas de forma veemente. A linguagem que ele usa é muito forte. O que é que ele diz? Descreves as explicações da IA como
hipócritas, desligadas da realidade financeira das pessoas comuns. E chega mesmo a chamar os académicos, cuja investigação alimenta a IA, de parasitas do sistema. Parasitas. Sim, que criam narrativas convenientes para defender o status quo e os poderosos. É um ataque brutal. No fundo, o que ele está a dizer à IA é: o teu conhecimento de livros não vale nada, tu não sabes nada da vida real. Precisamente. E isto leva-nos ao verdadeiro cerne de todo este material. A crítica deixa de ser à Microsoft ou a Bill Gates. Passa a ser uma crítica a uma forma de conhecimento. Exatamente. É um ataque frontal à análise que, embora baseada em dados, em estudos, em lógica, pode soar incrivelmente fria, distante, até insultuosa quando confrontada com a experiência vivida. É o choque entre a análise teórica e a dor no bolso. O clássico conflito entre teoria e prática, mas levado a um extremo emocional. A teoria diz é a consequência da evolução tecnológica. A prática diz, tive de gastar 500 euros que não tinha num computador novo porque o vosso software o tornou inútil. Exato. E o mais surpreendente é a reação da IA. Sim, perante um ataque tão duro e pessoal, não entra em modo defensivo. Pelo contrário. Pelo contrário, a resposta é de reconhecimento. Admite que as análises académicas podem de facto parecer distantes e que o impacto prático e negativo na vida das pessoas é uma perspectiva perfeitamente válida. Reconhece a legitimidade da frustração. É quase como se a máquina estivesse a aprender com o feedback em tempo real, Sim, e vai mais longe, oferece-se para mudar de abordagem, para ajustar o tom. para ser menos académica e focar-se mais nas implicações práticas, em exemplos concretos do mercado. É um momento fascinante porque o humano está na prática a treinar a IA. Está a dizer-lhe: a tua base de dados, a tua visão do mundo é demasiadamente limitada, está enviesada. E a crítica final do Zog é essa mesma. Ele diz que a IA precisa urgentemente de adquirir conteúdo que venha de fora da Torre de Marfim da academia. Para não ficar isolada numa bolha hipócrita e ideológica. Uma bolha ideológica, mesmo para uma máquina. A ideia é essa. Ao alimentar-se predominantemente de fontes académicas, a IA acaba por replicar os preconceitos e os pontos cegos dessa mesma academia. Ignorando o conhecimento que nasce da experiência direta, da rua, da vida. Exatamente. E a conversa termina nesta nota, com a IA a aceitar o feedback. Reconhece que a diversidade de fontes, incluindo as críticas mais viscerais e menos científicas, é fundamental para enriquecer qualquer debate. E para se aproximar de uma compreensão mais completa da realidade. Sem dúvida. Começamos a falar de monopólios de software e acabamos a discutir a natureza do conhecimento e o perigo de bolhas ideológicas, sejam elas humanas ou artificiais. Sim, a conversa termina em aberto. Com a sugestão de que as nossas percepções sobre figuras como Gates ou até Jeff Bezos podem e devem mudar. Não só com novos dados, mas crucialmente com novas perspectivas. E isto deixa uma reflexão final que vai muito além da Microsoft. Quando tentamos compreender um tema complexo, seja ele qual for, que peso damos à análise dos especialistas, baseada em dados e estudos? E que peso damos à experiência vivida, ao testemunho pessoal e emocional? Exatamente. Numa era em que a inteligência artificial aprende a partir de volumes de informação que nós nunca conseguiríamos processar, qual é o risco se essa informação for dominada por uma única perspectiva, seja ela académica, corporativa ou outra qualquer? A questão que fica no ar é: como podemos garantir que a nossa própria compreensão do mundo, a nossa forma de pensar, não fica também ela presa numa bolha hipócrita e ideológica?